constante e aguda. E não quero um mundo melhor para ninguém. Na verdade, eu quero infligir minha dor aos outros. E não quero que ninguém escape. Fernando Afonso Collor de Mello é um economista e político brasileiro. Ele foi o 32º presidente do Brasil de 1990 até 1992, quando renunciou ao cargo enquanto respondia a um processo de impeachment. Aprovado pelo Senado Federal, Fernando Collor foi o presidente mais jovem do Brasil, mas o que fez e como conseguiu chegar à presidência tão cedo, com somente 40 anos de idade? Nascido em 12 de agosto de 1949, Fernando Collor é filho de Leda Collor de Mello e Arnon Afonso de Farias Mello. Seu pai foi deputado federal em 1950 e governador de Alagoas de 1951 a 1956. Após deixar o governo do estado, foi eleito senador por 3 mandatos consecutivos, em 1962, 1970 e 1978. Seu avô materno, Lindolfo Collor, também era um político, descendente dos primeiros colonos alemães chegados ao Brasil em 1824. Ele foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul nos anos de 1923 a 1927. Tornando-se um dos líderes da Revolução de 1930 e sendo nomeado por Getúlio Vargas o primeiro titular do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Voltando ao pai de Fernando Collor, Arnon Afonso, em 1963, no prédio do Senado Federal, Arnon de Mello matou seu colega José Cairala quando tentava disparar a queima-roupa em Silvestre Péricles, que supostamente também estava armado. O pai de Collor não foi jamais formalmente acusado pelo homicídio. Agora que sabemos um pouco sobre a família de Collor e que ela já era ligada ao meio político, podemos falar um pouco sobre como foi a infância dele e como ele viria a se tornar um político. Collor nasceu na cidade do Rio de Janeiro e viveu sua infância e juventude nas cidades de Maceió, Rio de Janeiro e Brasília devido à carreira política de seu pai. Antes de voltar ao Nordeste, Collor foi estagiário no jornal Brasil e corretor de valores. Em 1972, ele volta a Maceió para dirigir o jornal Gazeta de Alagoas. Uma curiosidade sobre Collor é que em 1973 ele assumiu a presidência do clube de futebol CSA, que foi campeão estadual em 1974 sob seu comando. Em 1975, Fernando Collor casou-se com Célia Elizabeth de Carvalho, com quem teve 2 filhos. Em 1980, teve um filho com a ex-amante Jucineide Braz da Silva. Casou-se pela segunda vez em 1984, com Rosane Brandão Malta, filha de 2 políticos alagoanos. Rosane foi a primeira dama brasileira enquanto então marido estava no poder. Eles não tiveram filhos. Fernando Collor iniciou sua carreira política pelo Partido Arena. Ele foi nomeado prefeito no dia 15 de março de 1979 pelo então prefeito Guilherme Palmeira. Com a extinção do Arena, ele foi para o PDS. A partir do dia 1º de fevereiro de 1983, Fernando Collor se torna deputado federal, cargo que ocupa até 1987, pelo partido PMDB. No dia 15 de março de 87, ele se torna governador de Alagoas. Em 1989, Fernando Collor se candidatou a presidente do Brasil, a primeira eleição por voto direto do povo desde a época do regime militar, o que não ocorria desde 1960, quando o último presidente Jânio Quadros foi eleito pelo povo. A disputa para a presidência de 1989 pode ser lembrada como um tanto quanto característica, já que haviam 22 candidatos e nomes muito conhecidos, como Enéas Carneiro, Silvio Santos, Lula e Ulisses Guimarães. Durante o segundo turno, Collor demonstrou em seu discurso alinhamento com o empresariado e a proposta de uma política neoliberal. Ele também prometia acabar com altos cargos públicos, ficando assim conhecido como Caçador de Marajás. Collor fazia 2 críticas ao PT, relacionando-o com o processo
de Guerra Fria. Naquele contexto, as pessoas tinham medo do comunismo e das pautas de esquerda, reformista, que defendia a reforma agrária. Lula também defendia o calote de dívida externa. Além disso, Collor passava uma imagem de modernidade e dizia que a disputa seria do novo, contra o velho pensamento do seu rival Lula, além da imagem de combate à corrupção, e cuidava muito de sua própria imagem, transmitindo ser um cara atlético e que traria reformas para o país. Por fim, e não menos importante, Collor tinha um grande apoio da mídia. Assim como hoje, antigamente havia o debate em rede nacional, porém era num horário muito tarde e poucas pessoas viam. Antigamente não existia internet, então a TV Globo teria feito uma edição proposital com os melhores momentos do debate para manipular o resultado das eleições, colocando momentos de debate em que favorecia Fernando Collor e vácuos em que o Lula ficava sem respostas, parecendo que Collor foi o candidato certo e mais eficiente. Anos depois, a própria Globo teria admitido isso. Além disso, o segundo turno ocorreu o sequestro de Abílio Diniz, dono do grupo Pão de Açúcar, empresário que apoiava Collor, e quando encontraram ele, acharam panfletos do Lula no carcere. E supostamente era um grupo de esquerda chileno que havia sequestrado. Collor vence a eleição contra Lula com 53,03% dos votos, sucedendo ao presidente José Sarney. Assume um país totalmente quebrado pela hiperinflação e uma dívida de mais de 100 bilhões não paga. Sua primeira medida é implantar o Plano Brasil Novo, que ficou mais conhecido como Plano Collor, que adotou diversas medidas que colaboraram para um colapso no país. A intenção de Collor e sua equipe econômica era tentar restringir um pouco o fluxo de dinheiro, para tentar controlar a inflação. A intenção era realizar uma desmonetização, ou seja, a redução da circulação da moeda em relação ao total de ativos existentes na economia. Na prática, menos dinheiro na mão do povo, menos gente gastando comprando coisas, menos demanda, o preço tende a estabilizar e até mesmo cair. Num primeiro momento, surtiu efeito, a inflação caiu 3%, porém, em junho sobe para 9% e no mês seguinte, 20%. Era menos do que antes do Plano Collor, mas tudo só indicava que era questão de tempo para voltar a ser como era antes. Os especialistas dizem que essa ideia não deu certo porque não foi realizada de forma controlada, que era a ideia no início do plano. Algumas das medidas adotadas no Plano Collor. A abertura do Brasil ao capital estrangeiro. No Brasil, a concessão para exploração do sistema de transportes, o fim da proibição da participação estrangeira nos setores de comunicação, o fim do monopólio da Petrobras para a exploração de petróleo e a privatização de setores estratégicos ligados à energia e à mineração foram medidas adotadas em curto espaço de tempo, no contexto da aplicação do neoliberalismo de Collor. Plano de desestatização nacional, incluindo a privatização de 18 empresas, como a Uzi Minas e a VASP, além da extinção de 24 empresas estatais. O argumento favorável a essas políticas era de que as estatais eram improdutivas, davam prejuízo e estavam endividadas, eram cabides de emprego, um canal propício à corrupção e sobreviviam somente devido aos subsídios governamentais, enquanto as principais empresas privatizadas, como são os casos da Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, eram empresas lucrativas e competitivas. Também houve a demissão de cerca de 81 mil funcionários públicos. E os principais pontos: a mudança da moeda, trocando o cruzado novo para o retorno do cruzeiro, e o congelamento de salários e preços, ou seja, o salário das pessoas e o preço dos produtos não poderia nem aumentar e nem baixar. E o ponto mais importante do plano: o confisco do dinheiro em bancos. O plano previa o confisco dos depósitos bancários superiores a 50 mil cruzeiros, por um prazo de 18 meses, visando reduzir a quantidade de moeda em circulação, além de alterações no cálculo da correção monetária e no funcionamento das aplicações financeiras. Ou seja, como a moeda havia mudado do cruzado para o cruzeiro, a pessoa tinha o direito de sacar apenas 50 mil cruzados, que seriam convertidos para o cruzeiro, fazendo assim a pessoa perder o seu dinheiro. E não importava quanto dinheiro a pessoa tinha no banco, poderiam ser 300 mil, 400 mil, 150, mas ela só poderia sacar 50 mil cruzados.
que na cotação atual seria cerca de uns R$ 7.500. Na época, levou muitas pessoas à loucura. Muitas morreram e outras até mesmo se suicidaram. Pois imagina só, você, por exemplo, vende sua casa e com o dinheiro que você recebe, você guarda no banco. Quando você vai pegar esse dinheiro novamente, você não consegue. Ou se você guarda esse valor, simplesmente quase todo esse valor era perdido. Isso fez também muitas empresas falirem e pessoas perderem seus empregos, pois não tinha como o patrão retirar o dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Também houve o confisco das operações overnight, que era depositar o dinheiro num dia e retirá-lo no outro, visando um pequeno lucro. Com isso, Collor começa a perder muito apoio popular, e principalmente dos empresários que haviam votado nele, visto que muitas empresas estavam falindo e quebrando por causa das medidas tomadas em seu governo. Tanto que até a própria Globo teve uma crise financeira. E o SBT viu como alternativa o uso das novelas mexicanas, já que não teria gastos com locação, atores, etc., apenas com os direitos de imagem. Em 1991, é lançado o Plano Collor II, com um novo congelamento de preços e salários, porém com o fim das operações overnight. A ministra da Fazenda, prima de Collor, Célia Cardoso de Mello, quem aplicou os planos Collor I e II, foi substituída por Marcílio Marques Moreira, que lançou o Plano Marcílio, um plano mais conservador que se caracterizou por descongelar os preços da forma gradual e fazer um empréstimo de 2 bilhões de dólares com o FMI. Em 1991, denúncias de irregularidades começaram a surgir na imprensa, envolvendo pessoas do círculo próximo de Fernando Collor, como ministros, amigos do presidente e mesmo a primeira-dama Rosane Collor. Em entrevista à revista Veja, em maio de 1992, Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, revelou o esquema de corrupção que envolvia o ex-tesoureiro da campanha, Paulo César Farias, que foi acusado de receber grandes quantias de dinheiro de empresários para facilitar o recebimento de verbas públicas durante a gestão. Esses valores recebidos eram depositados em contas fantasma na Suíça para as despesas de Fernando Collor e Rosane Collor. Na época, surgiram diversas teorias sobre o porquê Pedro Collor teria denunciado seu irmão, com pessoas dizendo que a mulher de Pedro traía ele com Collor, ou que ele havia feito a denúncia porque não fazia parte do esquema, ou somente por ser uma boa pessoa mesmo. Com o escândalo de corrupção, foi aberta uma investigação através da CPI. Foi constatado o crime e Paulo César Farias ficou escondido e depois, quando encontrado, foi preso. Porém, nada ligava a Collor ao esquema de corrupção. Mas então, um carro apareceu. Era seu carro de uso pessoal. A CPI descobriu a compra de carros por um valor muito acima do mercado. A partir da constatação do crime, Collor faz uma pronúncia em TV, dizendo que tudo era mentira, e pede para as pessoas saírem às ruas vestidas de verde e amarelo, em sinal de apoio e esperança na melhora do país. Nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores. Mas o que acontece é o contrário. As pessoas saem vestidas de preto, em sinal de luto, somente com os rostos pintados de verde e amarelo, protagonizando um movimento conhecido como Caras Pintadas, tudo para forçar o parlamento brasileiro a acatar o processo de impeachment. Como Collor vinha de um partido pequeno, o PRN, e as eleições haviam sido apenas para a presidência, no parlamento havia pouquíssimas pessoas para apoiar Collor perante tudo o que havia ocorrido. Então, o processo de impeachment é aberto, e quando chega a fase final, com 441 a 38 votos, a Câmara vota pelo impeachment do presidente, que é afastado do cargo. A presidência é assumida no dia 2 de outubro pelo então vice-presidente Itamar Franco. Em 29 de dezembro de 1992, Collor renunciou à presidência da República, horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade.
tendo seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Então, Collor não chegou a sofrer efetivamente o impeachment, pois ele renunciou antes. A sua renúncia era uma tentativa de manter seus direitos políticos, o que não aconteceu, já que o Collor perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Enquanto presidente, assinou em 1991 o Tratado de Assunção, documento de formação do Mercado Comum do Sul, fundiu o IAPEAS e o INPS, criando a atual autarquia federal Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Dentre as principais leis sancionadas, podem ser citadas Código de Defesa do Consumidor, 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, Lei do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, 1990, Lei do SUS, 1990, Lei Rouanet, 1991, Lei da Improbidade Administrativa, 1992. Então, em que lado político Collor se encaixava? É difícil dizer, ele só se movimentava muito para ambos os lados. E as medidas adotadas no início do governo, como a privatização das estatais, sugerem que era de direita. E também foi em seu governo que foi criado o FAT, e facilitou-se o acesso a alguns benefícios, como o seguro-desemprego. Sendo assim, podia-se dizer que o Collor se encaixava em um centro de direita. Porém, o confisco seria com certeza uma das maiores intervenções do Estado na economia aqui no Brasil, além da criação de impostos como o IOF e o congelamento de salários. Tanto que partidos como o PT elogiaram muito o plano naquela época, tanto que Aloísio Mercadante teria dito que faria a mesma coisa. Collor também buscava criar laços com países desenvolvidos e também unia o tema de desenvolvimento com a proteção ao meio ambiente. Investiu muito em uma política multilateral de direitos humanos, assinando a Convenção contra a Tortura. Fez a demarcação de 100 terras indígenas e reconheceu outras 58. Considerando isso, dá para se dizer que uma boa parte do governo Collor poderia ser considerada progressista. Isso o coloca mais próximo da direita. Já foi aliado de Dilma, mas votou pelo seu impeachment. Esteve ao lado de Temer e foi rival de Lula, e depois juntou-se a ele, e já até fez campanha para Bolsonaro. Por fim, houve até mesmo uma novela produzida pela TV Manchete, chamada O Marajá. A novela foi cancelada devido a um processo ganho por Collor proibindo a exibição da novela. Segundo o levantamento do Instituto Datafolha, em março de 1990, quando Collor tomou posse, 71% dos eleitores tinham a expectativa de que o governo federal fosse ótimo ou bom. 3 meses depois, em junho de 1990, esse percentual de Collor já havia caído para 36%. No final, entretanto, a sua administração foi rejeitada por 68% dos pesquisadores. Collor terminou seu governo com apenas 9% de aprovação popular. No início de 2006, Collor casou-se com a jovem arquiteta alagoana Caroline Medeiros, com quem teve 2 filhas gêmeas, Cecília e Celine. Em 2007, voltou à política, se tornando senador de Alagoas, cargo que ocupou até 2023. Nas eleições de 2022, candidatou-se ao cargo de governador de Alagoas, ficando em 3º lugar. Em maio de 2023, foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal STF a pena de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 24 de abril de 2025, foi determinada a sua prisão imediata para cumprimento da sua condenação pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na madrugada do dia seguinte, foi preso por volta das 4 horas da manhã, no dia 1º de maio de 2025.